Você sabe o que é uma obrigação tributária? Seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o professor Marterson Castelo Branco. Eu vou deixar essa aula para você assistir aí sobre direito tributário. Agora eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui no canal, muitas vezes mais de um. Mas olha, eu também vou deixar na descrição 3 links. O link do meu curso de contabilidade tributária com mais de 400 alunos. Vou deixar também o meu link de direito tributário, tudo bem, que eu lancei agora em outubro. E o meu curso de planejamento tributário, onde eu ensino a reduzir tributos nas empresas, tudo bem? Então, se inscreva aí no canal, ative as notificações e fique aí com essa aula sobre obrigação tributária. Abraço, até o próximo vídeo. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos, dando início a mais uma aula de nosso curso de Direito Tributário. Vamos aqui falar nesta aula específica sobre obrigação tributária. É uma aula um pouco longa, porém é muito importante que você entenda esse assunto. Tudo bem? Então veja, desde já, vamos aqui fazer uma espécie de resumão, tá? Não é dando spoiler. Quando nós falamos de obrigação tributária, nós temos que a obrigação é dividida em basicamente duas. A obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo. A obrigação acessória é a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa que a legislação tributária imponha. Tudo bem? Por exemplo, vamos imaginar que você auferiu renda. Então, você tem uma obrigação principal e uma obrigação acessória. A obrigação principal é de pagar o imposto de renda. A obrigação acessória é de declarar o imposto de renda ou não fazer alguma coisa relacionada ao imposto de renda. Então, veja, no direito existem dois tipos de relações: a relação contratual e a relação jurídica. Vamos aqui começar pela relação contratual. Veja, na relação contratual, duas partes acordam entre si pontos de seus interesses chamados de direitos e ambos se esforçam para cumprir suas obrigações, tá? Na época da faculdade, meus professores repetiam muito essa frase, né? No direito privado, as pessoas podem fazer tudo desde que não seja proibido. No direito público, as pessoas só podem fazer aquilo que é permitido. Não podem fazer aquilo mesmo que não seja crime. Tá? Então, é bem interessante a gente entender essas diferenças. Então, na relação contratual, duas pessoas privadas, elas acordam entre si alguns pontos de seus interesses e uma vai fazer de tudo para cumprir com sua obrigação e entregar aquilo que prometeu a outra pessoa. Tudo bem? Só que para isso, elas precisam de um acordo. Preste bem atenção nessa palavra. Elas precisam de um acordo. Na relação jurídica, a própria lei define fatos que aconteceram, que ao acontecerem na vida real, criar-se-á uma obrigação entre duas partes, mesmo que uma das partes não queira. Então veja bem, na relação contratual, duas pessoas fizeram um acordo. Se eu fizer isso, você faz aquilo. Se você fizer aquilo, eu faço isso. Na relação jurídica não tem esse contrato entre duas partes. É a própria lei que define compulsoriamente, como eu coloquei aqui entre parênteses a palavra compulsoriedade, que se você fizer algo, criar-se-á uma obrigação. E aí nós iremos lembrar que um tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Tudo bem? Então, quando que a obrigação tributária nasce? É quando o fisco e a pessoa física ou jurídica, enfim, é quando o ente público e o ente particular fazem um contrato? Não. O tributo nasce quando o ente privado, tudo bem? O ente particular faz alguma coisa que estava definido em lei e aquilo se torna uma obrigação. O contribuinte possui diversas obrigações perante a administração tributária, tá? Claro que a principal obrigação é o regular pagamento dos tributos. Essa é a obrigação na qual o poder público está mais interessado em que o contribuinte possa cumprir. Então, de acordo com o slide anterior, nós vimos que das duas relações, tá? A relação contratual e a relação jurídica, o direito tributário está dentro, né, da relação jurídica. A obrigação de pagar um tributo não é uma relação contratual, mas uma relação jurídica.
Quando acontece essa relação jurídica, o contribuinte acaba sendo obrigado a prestar várias obrigações, a fazer várias coisas. E a obrigação que nós chamamos de principal é a obrigação de pagar o tributo. Tudo bem? Continuando aqui, vamos analisar esse slide e preste bem atenção. Uma obrigação é um vínculo entre uma pessoa denominada credora e uma terceira pessoa denominada devedora acerca de uma determinada prestação. Tudo bem? Trazendo isso aqui para o ordenamento tributário, ora, uma pessoa, tá certo? É o fisco e a outra pessoa é o contribuinte. O fisco nós chamaremos de sujeito ativo e o contribuinte nós chamaremos de sujeito passivo. Como você está vendo aqui, percebe-se que uma obrigação é composta por 3 elementos, tudo bem? Nós temos aqui o sujeito, nós temos também o vínculo e nós temos a prestação, tudo bem? Ou seja, esses sujeitos, eles são classificados em sujeito ativo, sujeito passivo, como você pode ler aqui nesse quadro que eu coloquei amarelo, tá? Os sujeitos são classificados em ativo e passivo. O sujeito ativo é aquele que tem o direito à prestação e o sujeito passivo é aquele que tem o dever de realizar a prestação, tudo bem? Então, o sujeito ativo aqui é o fisco, é o ente que tem a capacidade de cobrar. É a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios ou qualquer outro ente que eles outorguem a autoridade tributária de cobrança, de arrecadação, tudo bem? Nós iremos ver isso mais à frente. E o sujeito passivo é aquela parte da relação jurídica que tem a obrigação de pagar o tributo, tá certo? Nós temos o vínculo também. O vínculo é a obrigação de pagar o tributo e a prestação é o pagamento em si, tudo bem? Então veja bem, fica parecendo algumas coisas repetitivas, mas eu coloco aqui porque tem muitas pessoas que não são do direito, tem alunos de administração aqui e eu preciso ir frisando muitas coisas, tá bom? Então no direito tributário, o sujeito passivo é o contribuinte ou o responsável e o sujeito ativo é uma pessoa jurídica de direito público que possui a competência para exigir o cumprimento da obrigação, tá certo? Então eu até coloquei aqui embaixo para você dar uma olhadinha, para ficar um pouco mais tranquilo. Então até aqui tudo bem, tá certo? Daqui a pouco nós iremos falar sobre hipótese de incidência, fato gerador, vamos falar sobre base de cálculo e alíquota, ou seja, nós iremos nos aprofundar cada vez mais aqui no nosso conhecimento. Então veja bem, a partir de agora eu quero que você nunca mais esqueça 2 termos, tá? Nós não iremos dissecar esses termos aqui. Tem outra aula que eu preparei para a gente conversar sobre eles. O primeiro termo é a hipótese de incidência e o segundo termo é o fato gerador. O que é a hipótese de incidência? Veja, a hipótese de incidência é uma teoria descrita em lei que, ao acontecer na vida real, tem-se o fato gerador. E o que é o fato gerador? É quando acontece na prática a teoria prevista na lei que motiva a obrigação de pagar o tributo. Então, veja bem, a hipótese de incidência é aquela descrição na lei onde afirma que se acontecer isso ou aquilo, criar-se-á a obrigação de pagar o tributo. Basicamente, a hipótese de incidência nada mais é do que a lei, é a própria teoria escrita lá na lei. E quando aquela teoria escrita lá na lei acontece na vida real, tem-se o fato gerador. Fato gerador de quê, professor? Ora, se existe um termo chamado fato gerador, ele está gerando alguma coisa. Ele gera o quê? Simples, ele gera uma obrigação chamada obrigação tributária. Então, veja bem, quando a hipótese de incidência acontece na vida real, nasce o fato gerador. Então, temos que a hipótese de incidência é sempre anterior ao fato gerador. Eu não sei se foi o ovo ou foi a galinha que nasceu antes, mas, obviamente, até pelo princípio da legalidade, a hipótese de incidência tem que ter nascido antes do fato gerador. Você lembra do princípio da legalidade que diz que não existe tributo sem lei que o institua? Pois bem, a hipótese de incidência é a lei. É a lei que institui. Então, primeiro tem a lei descrevendo o fato, e quando o fato acontece na prática, tudo bem? Num momento material e temporal,
tem-se o fato gerador, tá certo? Então é bem simples, lembrando que tem uma aula onde eu vou me aprofundar bastante sobre esses dois termos e você vai gostar muito, tá bom? Então veja bem, a obrigação tributária, tá? Depois que acontece o fato gerador, ela nasce, e quando ela nasce com... Veja, quando a obrigação tributária nasce, ela é ou principal ou acessória, ou as duas, tá? Então veja bem, por que que eu digo que eu coloquei aqui o termo ou, né? Como o próprio CTN colocou, na verdade. Porque nós iremos ver que existem momentos que vai existir a obrigação acessória, mas não vai existir a obrigação principal, tá? A obrigação principal é de pagar o tributo. Então, quando o fato gerador acontece, nasce a obrigação principal, tá? E também nasce a acessória. O Código Tributário Nacional utiliza o termo ou porque vai ter vezes que vai nascer a obrigação acessória, mas não vai nascer a obrigação principal. Por exemplo, no caso das entidades imunes, tá? Uma instituição religiosa, um partido político, ele vai ter a renda, mas ele vai ser obrigado a escriturar livros fiscais, livros contábeis, emitir nota fiscal. Então, tudo isso são obrigações acessórias. Só que ele vai cumprir as obrigações acessórias, mas não vai cumprir a obrigação principal, porque ele é imune, ele não paga impostos, tá? Então, veja bem. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Ou seja, nós estamos aqui no primeiro parágrafo. A obrigação principal, tá? Obrigação tributária principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Então, vamos imaginar que a hipótese de incidência prevista na lei diz: ao auferir renda, o contribuinte deverá pagar o imposto de renda. Isso é a hipótese. Na vida real, o contribuinte auferiu renda. Então, nasceu o fato gerador. Tudo bem? Quando nasce o fato gerador, nasce também o quê? A obrigação principal. Ou seja, qual a obrigação principal? Pagar o tributo. Tudo bem? Pagar o tributo ou a penalidade pecuniária ou a multa. Tá certo? Lembrando que multa não é tributo, tá bom? Mas que fique bem claro na sua cabeça, essa primeira parte de nossa aula, esse início de nosso novo módulo aqui, a obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo ou uma multa pecuniária. Tudo bem? E nasce também a obrigação acessória. Vamos aqui ler. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Ou seja, a obrigação acessória, ela não é uma obrigação de pagar o tributo. É outra coisa que a legislação vai mandar você fazer ou não fazer. Por exemplo, você recebeu renda o ano inteiro e no outro ano tem que declarar o imposto de renda. Essa declaração do imposto de renda é uma obrigação acessória positiva. Por que é positiva? Porque você tem que fazer algo, você tem que declarar algo. Mas também existem obrigações acessórias negativas, ou seja, você vai deixar de fazer algo. Por exemplo, você não pode você não pode comprar sem nota. Essa é uma obrigação acessória, tudo bem, que também decorre de lei tributária. Ou você vem do exterior, né, com a sua mala cheia de coisas e você não pode atrapalhar a fiscalização da Receita Federal. Se os fiscais quiserem abrir sua mala, você não pode se recusar, ou seja, é uma obrigação acessória negativa. Tudo bem? Agora, olha aqui o parágrafo 3º. Veja, continuando aqui, nesse parágrafo 3º, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Eu coloquei aqui um exemplo nesse slide, eu vou pular 2 slides, vamos ler e eu vou explicar daqui a pouco, a gente volta. Veja bem, o não cumprimento de uma obrigação acessória converte-se em obrigação principal em relação à penalidade pecuniária. Tudo bem? Então entenda isso.
Olha aqui um exemplo, ó. A não emissão de notas fiscais pode ensejar uma multa de R$ 500 por operação. É justamente essa multa que se converterá em penalidade pecuniária, ou seja, o não cumprimento da obrigação acessória, que foi emitir a nota fiscal, converteu-se em uma obrigação principal. Então você só tinha que emitir a nota fiscal, aí não emitiu a nota, e a não observância daquela obrigação acessória tornou-se a obrigação de pagar uma multa, e essa multa é uma obrigação principal, tudo bem? Significa que o contribuinte permanece com a obrigação de cumprir a obrigação acessória e ainda vai pagar uma multa pelo não cumprimento da obrigação acessória. Então, o fato dele ter que pagar a multa porque não cumpriu a obrigação acessória não vai anular a obrigatoriedade de pagar, né, de fazer a obrigação acessória, tá? Não é pagar. A gente paga a obrigação principal, tudo bem? Então, é bem simples, tá? Eu tinha parado aqui nesse slide, nós estávamos lendo aqui o 3, e só aqui um exemplo, tá? Obrigação principal representa uma obrigação de dar, ou seja, pagar o tributo ou uma penalidade pecuniária, por exemplo, né, pagar o imposto de renda de pessoa física, e a obrigação acessória é emitir nota fiscal, prestar declarações, tudo bem? Preencher a declaração do imposto de renda, essas coisas, tudo bem? Então isso aqui você já entendeu tranquilamente, tá? As obrigações acessórias podem ser positivas ou negativas. As obrigações positivas é quando você tem que fazer algo, e as obrigações negativas é quando você não deve fazer algo, tudo bem? Como não deve comprar sem nota, não deve vender sem nota, não deve atrapalhar a fiscalização da Receita Federal ou de qualquer outro ente do fisco, tá bom? A obrigação tributária principal está relacionada a duas prestações, tá bom? A primeira prestação é o pagamento do tributo e a segunda prestação é o pagamento da penalidade pecuniária. Então, o pagamento do tributo é muito simples. Está devendo tributo, então tem que pagar. E a penalidade pecuniária, como a própria palavra vai dizer, é uma penalidade, tudo bem? É uma punição, beleza? Aí eu coloquei uma coisa aqui em amarelo. A multa, ela vira um tributo? Aí eu coloquei aqui em azul aquela definição lá do Código Tributário Nacional. Tributo não constitui sanção de ato ilícito. Tudo bem? Então veja, o descumprimento de uma obrigação acessória converteu-se em uma obrigação principal, mas isso não significa que se tornou um tributo pelo fato de ter que pagar em dinheiro, tá? Então veja, olha aqui, ó. A obrigação principal divide-se em pagamento de tributo e pagamento de penalidade pecuniária. Não é porque o sujeito tem que pagar a multa que aquela multa deve ser considerada um tributo. Não é isso. Tudo bem? O tributo é só o tributo e ponto final. Tá bom? Até pela característica que o Código Tributário dá ao tributo. Não constitui sanção de ato ilícito. Só que a partir do momento que o sujeito é punido porque deixou de fazer ou fez alguma coisa errada, ele tem que pagar a multa. E essa multa se torna uma obrigação tributária principal, tá bom? Então nós temos aqui a obrigação tributária e nós temos aqui a obrigação principal. Veja, recapitulando, tem a hipótese de incidência prevista na lei. Quando a hipótese de incidência acontece na vida real, tem-se a obrigação tributária ou fato gerador, tudo bem? O fato gerador, ele desencadeia na obrigação tributária, tá bom? A obrigação tributária é dividida em principal e acessória. A principal é dividida em duas: o pagamento do tributo e o pagamento da multa, se existir, tá? Nem sempre vai existir. E a obrigação acessória, ela pode ser positiva ou negativa, tudo bem? Fazendo algo, e negativa deixando de fazer algo. Agora veja, o descumprimento, tá? O não cumprimento da obrigação acessória pode se tornar uma multa que vai virar, consequentemente, uma penalidade pecuniária e, consequentemente, o descumprimento da obrigação acessória vai se tornar uma obrigação principal, porque vai ter que pagar uma penalidade pecuniária. Veja bem, a obrigação tributária principal decorre de lei ou ato normativo com força de lei, tá? Como, por exemplo, as medidas provisórias. Então, a obrigação principal é aquela que descreve o tributo, descreve a hipótese de incidência, enfim, é aquela que cria o tributo. E somente lei pode criar tributo ou então medida provisória, tá bom? Porém, as obrigações tributárias
acessórias, elas podem ser instituídas por decretos, normas complementares, tudo bem? Até uma medida provisória, tudo bem? É uma norma da Receita Federal. Não necessita formalmente de uma lei ordinária, ou uma lei complementar, ou uma medida provisória para instituir as obrigações acessórias, tá? Obrigação acessória qualquer coisa pode criar, mas não é porque qualquer coisa criou, tá? Não é porque uma norma criou que você vai descumprir. Se você descumprir, ela pode virar uma obrigação tributária, tudo bem? Uma obrigação principal, né? Como você pode ver aqui no artigo 103 do CTN, a obrigação tributária principal ou acessória, tá bom? E nós temos aqui, lembrando que é possível existir obrigação acessória sem obrigação principal. Isso aqui é muito importante, muitos alunos têm dúvida disso. Eu coloquei aqui um exemplo. Ó. Entidades imunes ao pagamento do tributo devem escriturar livros fiscais, contábeis, emitir notas fiscais em alguns casos, não comprar sem nota fiscal, etc. Então, veja, existem algumas instituições que elas são imunes. A Constituição as imunizou. Mas não é porque elas não vão pagar a obrigação principal que elas estão livres da obrigação acessória. A Constituição diz o seguinte, olha, essas instituições não pagarão tributos, tá? Normalmente impostos, tá? Elas não são imunes de taxas ou contribuições de melhorias, de impostos. Existe o módulo de imunidades. Acredito que você já assistiu. Só que não é porque ela não vai pagar os impostos que ela não tem que escriturar os livros contábeis e fiscais. Tudo bem? Então, normalmente, tá? Na maioria dos casos, os contribuintes terão a obrigação principal e a obrigação acessória. Mas existirão casos em que eles não terão a obrigação principal, mas terão a obrigação acessória, tá bom? Então, essa nossa primeira aula, nós vamos encerrando por aqui e vamos nos aprofundando aí no restante do nosso módulo. Abraço e bons estudos!